Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Sejam sentados, por favor. Hoje, solenidade de São Pedro e São Paulo, a Igreja nos traz algumas leituras que ajudam a nós compreendermos melhor qual é a sua missão, a missão da Igreja, que se vê personificada nesses dois apóstolos, duas colunas da Igreja, São Pedro e São Paulo. De tal maneira são colunas que até hoje em dia, quando um Papa vai proclamar uma verdade de fé, ele diz: sob a autoridade de São Pedro e São Paulo. Tal é a importância desses dois apóstolos, a importância de seus ensinamentos. E a Igreja nos traz, na primeira leitura, a figura de São Pedro, preso por Herodes para agradar o mundo. E daí a gente tiramos uma primeira lição. A Igreja não é perseguida hoje. A Igreja sempre foi perseguida. São Pio X tinha um costume muito bonito de todos os domingos fazer uma catequese. Ele fazia uma catequese para as paróquias de Roma. E cada domingo ia uma paróquia. E num domingo foi uma paróquia na qual estava um seminarista que estava lá naquela paróquia ajudando. E São Pio X perguntou para ele quais são as características da Igreja. Em teologia se diz as notas da Igreja. Quais são as características? E o seminarista, sem receio nenhum, como esses daqui estão estudando para ser sacerdotes, eles aprendem isso. Muito claro, disse: una, a Igreja é una, ou seja, é uma só Igreja. E São Pedro, primado de Pedro, o Papa, garante essa unidade. Santa, a Igreja é santa por seu fundador, que é santo, por sua missão, que é santa, que é a missão de perpetuar esse mistério que nosso Senhor Jesus Cristo trouxe à terra, de salvar os homens, o mistério da salvação. Ela é santa também por como ela faz isso, os meios que são os sacramentos e a sua doutrina, que é santa. Mas ela deve ser santa também nos seus membros. Os seus membros devem ser santos. Una, santa, católica, que significa universal. A Igreja está em todos os lugares do mundo. E tem mas tem um lugar que ela não está. Ela tem a missão de ir lá. Esses jovens que estão aqui representam um pouco essa catolicidade, porque aqui tem um espanhol, um vietnamita, um paraguaio, um cearense, um Mato Grosso, um indiano, um paulista, um pernambucano, um mineiro e um português. Não tem um que é do mesmo lugar que o outro. É católica. A Igreja é católica. Uma santa católica apostólica, porque ela descende dos apóstolos. Nosso Senhor Jesus Cristo passou pelos apóstolos e os apóstolos foram passando pelos seus sucessores e vem até hoje. Não existe nenhuma instituição que é assim. Nós temos aqui o diácono Alcides. Diácono é um grau antes do sacerdócio. A instituição de diaconato está nos Atos dos Apóstolos. Os apóstolos precisavam de alguns que os ajudassem, chamaram 7 homens justos, impuseram as mãos sobre eles e ordenaram os diáconos. Isso que nós vemos aqui vem desde São Pedro, desde a origem. E aí o seminarista ficou contente, terminou a explicação, as notas da Igreja. E São Pio X disse para ele: está faltando uma. Não tinha ensinado essa para o seminarista. E São Pio X disse: perseguida. Essa é uma outra nota da Igreja, segundo São Pio X. A Igreja sempre foi perseguida.
E é o que nós vemos na primeira leitura, São Pedro preso. Mas a primeira leitura traz uma outra lição. Não adianta perseguir. Ou melhor, a perseguição serve apenas para depurar, no sentido de que aqueles que são católicos mais ou menos não perseveram, fogem, e que fica é a igreja mais limpa, mais pura, mais santa. Tertuliano disse isso para o imperador: não adianta matar os cristãos. Tertuliano é um padre da igreja, início da igreja, disse: não adianta matar os cristãos, porque o sangue dos mártires é semente de cristãos. Quanto mais sangue derramam, mais cristãos surgem. Então, a primeira leitura nos mostra essa perspectiva de que a igreja é divina, não adianta persegui-la, não adianta coaptá-la. E uma outra lição também, isso sempre vai acontecer. Nós não devemos nos assustar. Mas existem dois modos de perseguir. Um modo de perseguir é prender, como fizeram com São Pedro. É matar, como fizeram com São Tiago. Mas existe um outro modo de perseguir, muito mais perigoso. É deturpar, é mudar, é enganar, é apresentar a igreja, ou modificar para a igreja e para os fiéis, a cabeça dos fiéis, a mentalidade dos fiéis, qual é a missão da igreja. Isso é o pior. Porque eu não só estou prendendo, porque preso, se ele foge, ele continua, e lá São Pedro era São Pedro, príncipe dos apóstolos. O pior é deturpar, é fazer com que as pessoas, o mundo, procure na igreja o que ela não deve dar. Por exemplo, uma linguagem ambígua. As pessoas procuram na igreja a verdade, e ela tem obrigação de alimentar as pessoas com a verdade. Ensinar algo errado não é a missão da igreja. E pior do que ensinar errado é ensinar a ambiguidade. Uma coisa que pode ser como não pode ser, o relativismo. As pessoas não querem isso, os católicos não querem isso. Os católicos querem a verdade, e a igreja tem obrigação de ensinar a verdade. E é por isso que São Paulo diz, na segunda leitura, é muito bonito que ele diz, está escrevendo a um discípulo dele, a Timóteo. São Paulo pressente que está chegando a hora do martírio dele, se você derramado como sacrifício, mas eu completei a minha carreira. Qual foi a carreira dele? São Paulo diz: a mensagem foi anunciada por mim integralmente. Ele disse toda a verdade. Ele não disse a verdade às meias. Ele não enganou ninguém. E o pior que alguém pode fazer não é prender São Pedro, prender São Paulo, matar. Isso vai surgir outro com mais força, tendo a alegria e o testemunho do anterior. O pior é deturpar a fisionomia da igreja. O pior é tentar deturpar a doutrina da igreja. E isso, o católico tem o direito de vir na missa e encontrar a igreja, ouvir do púlpito o ensinamento da igreja. Os senhores e as senhoras têm esse direito, e nós temos essa obrigação. E é muito bonito que no Evangelho nós temos a instituição do primado de São Pedro. E o que Nosso Senhor, antes de instituir o primado, a primeira coisa que ele faz, o que dizem os homens a respeito do Filho do Homem, o que diz o mundo a respeito do que eu sou. E
os apóstolos vão dizendo, uns dizem que é tal coisa, outros dizem que é tal outra. São conceitos, são opiniões, melhor dizendo, opiniões dos homens. Estavam em tudo erradas? Não, de fato, ele é um profeta. Não, ele é o profeta. Em algumas sim estavam erradas. E por que nosso Senhor Jesus Cristo fez isso? Para destacar os apóstolos da opinião do mundo, da opinião dos homens. E por isso que em seguida nosso Senhor pergunta: e vós? Quem dizeis que eu sou? E é muito bonito que São Pedro se destaca dos outros e diz: vós sois, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Ele é o primeiro apóstolo a proclamar a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. E logo em seguida, nosso Senhor diz para ele: por isso, filhão, Simão, filho de Jonas, não foi a carne nem o sangue que revelou isso. Não foi a carne nem o sangue. Não é uma visão humana. Mas foi o Pai que te revelou, o Pai que está nos céus. E logo em seguida ele diz: por isso eu te digo, tu és Pedro, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Que pedra é esta? Ele, mas é sobretudo a confissão de fé de São Pedro. A pedra na qual está edificada a igreja é essa confissão de fé de São Pedro. Ele disse a verdade. E logo em seguida nosso Jesus Cristo diz: e eu te darei as chaves do reino dos céus. Nosso Senhor Jesus Cristo não deu a São Pedro a chave de uma instituição humana, a chave da despensa do mundo onde vai conseguir comida para todas as pessoas, a chave dos cofres dos bancos que vai dar dinheiro para todo mundo. Não, ele deu as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. Tudo que desligares na terra será desligado nos céus. E isso ninguém tem, só a igreja. Quando isso se apresenta, sobretudo, no sacramento da confissão, ali o Padre atua na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E quando ele diz: eu te absolvo dos teus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele desligou na terra. No céu Deus desligou. Acabou. Aqueles pecados não estão mais atados à pessoa. De tal maneira é assim que alguns santos, dentre eles Santo Afonso Maria de Ligório, diz: os pecados confessados não serão lembrados no dia do juízo da pessoa, nem do juízo particular, uma verdade de fé, todos nós seremos julgados na hora da nossa morte, nem do juízo universal, no fim do mundo, em que todos os homens serão julgados. Santo Afonso diz: não serão lembrados. Por quê? Porque os pecados confessados são apagados da memória de Deus. E isso está nas mãos do sacerdote. E isso a igreja confere todos os dias. Que ensinamento traz isso para nós? Que lição traz isso para nós? Eu, quando venho à igreja, o que estou buscando? Uma satisfação natural apenas? Quando eu vou me confessar, eu quero apenas um complemento psicológico para uma falta que eu tenho? Ou eu quero o perdão dos meus pecados? Às vezes acontece, e isso muitas vezes é por falta de instrução. Não é erro, malícia, mas é falta de instrução. As pessoas vão à confissão e dizem: padre, eu sou bom, nunca matei ninguém e nunca roubei ninguém. Ótimo, mas os 10 mandamentos são 10 e não 2. Tem outros, dentre eles o primeiro, que é o mais importante: amar a Deus sobre todas as coisas.
perdoar os pecados. E aí como eu faço? Simplesmente digo quais são os meus pecados. Tal coisa, tal outra. Para isso é importante preparar-se para a confissão. Isso é um aspecto, mas quantos outros aspectos? Às vezes a pessoa pensa que a igreja tem uma obrigação de ser uma espécie de ONG que atende às necessidades materiais das pessoas. Isso não é a missão da igreja. E aí entra um aspecto muito bonito. À medida em que a igreja é fiel à sua missão de santificar, também esse aspecto material passa a ser atendido. E aí existem as obras de caridade da igreja católica, as filhas de caridade, os hospitais. Quantas obras surgiram da igreja por ser ela fiel à sua missão de santificar. E aí até esse aspecto é atendido. E aí nós vemos a beleza da Santa Igreja, da missão da Santa Igreja. Nós vemos o horror que é deturpar essa missão. É pior do que prender. E nós, como os católicos que estamos aqui, surge uma obrigação. Eu também tenho essa missão, porque eu sou filho da igreja. Eu também sou católico. Na minha casa, eu me preocupo primeiro com o material ou com o espiritual? Na educação dos meus filhos, eu me preocupo primeiro com o material ou com o espiritual? Se eu tivesse que fazer uma escolha, por exemplo, eu tenho a possibilidade de pôr o meu filho num colégio, eu me preocupo com as amizades que meu filho terá, com o que será ensinado para ele, ou eu estou me preocupando apenas com uma carreira brilhante que ele vai fazer? Porque eu tenho que ter essa preocupação. Vejam só, não estou dizendo que não devo ter, tenho que ter, mas eu tenho que ter uma preocupação primeira com a alma dele, com o espiritual. Quantas outras consequências? Por exemplo, no meu relacionamento matrimonial, o esposo, a primeira missão dele é santificar a esposa. A esposa, a primeira missão dela é santificar o esposo. E a vida espiritual deles se faz, é uma só. Quando uma avança, a outra também avança. Quando um decai, o outro também decai. E sentem isso. Daí a importância de um preocupar-se em santificar o outro. Isso é levar a sério a missão da igreja. E essa missão, lhes garanto, é irresistível. Nós tivemos a prova esses dias. Um mês atrás, nós tivemos a eleição do Papa Leão XIV. Mundo, guerras, tudo acontecendo. Apareceu um homem de branco numa sacada de uma igreja e atraiu todos os corações. É uma verdade. Todo mundo se sentiu. Por quê? É a força da igreja, é a força do Espírito Santo, e isso é irresistível. E como disse nosso Jesus Cristo, o poder do inferno não prevalecerá. Com essa confiança, com essa certeza, vamos continuar a nossa missa, rezar o nosso credo, agradecer a Deus por nós termos conhecido a igreja e pedir forças para sermos fiéis a essa missão. Louvado seja nosso Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.